Presidente Agostinho Patrus, esse ano aí que nós passamos, esses 2 anos, foi um ano difícil, um ano atípico, com pandemia, com sessões virtuais, enfim, um partido novo, né, que assumiu o poder. Como é que o senhor avalia esse período, especificamente, essa fase aí, com a introdução do Partido Novo, que não tem nada de novidade, e essa pandemia que obrigou os deputados a ficar em casa e trabalhar em home office. Obrigado, Lindeberg. Primeiro, dois momentos. O início de um governo novo, como você colocou, quer dizer, de um novo governo no Estado, que é sempre cria alguma turbulência, existe um pouco de ansiedade a respeito de como esse governo vai se colocar, como ele irá tratar as questões do Estado, como será se relacionar com os demais poderes. E nós sabíamos que seria algo mais difícil, porque era um partido que assumia com uma base pequena, com um discurso também com dificuldade de agregar, porque era um discurso contrário à política, um discurso, enfim, que não agregava outros parlamentares e outras forças políticas, e também com pessoas novas, com menos experiência na gestão pública, ou com pouca experiência ou nenhuma na gestão pública, e que isso também seria um dificultador. Vencemos esse primeiro momento no ano de 2019 e avançamos nessa relação. 2020, um ano muito difícil com a pandemia, com a dificuldade, né, dos encontros presenciais, com a dificuldade da proximidade, mas também com votações importantes na casa, né? Votamos a reforma da Previdência, que, segundo o secretário da Fazenda, em fala na Comissão de Administração Pública na Assembleia, durante a tramitação desse projeto, diz que a economia para o próximo ano já será de 2,5 bi a 3 bilhões de reais, ou seja, quase que uma folha salarial, um mês de salário dos servidores do Estado, é o que já seria conseguido de resultado em 2021. Tivemos também um embate importante, o governo que tinha votado no final de 19 um reajuste às forças de segurança, vetou duas parcelas desse aumento e a Assembleia manteve o veto. Esse aumento, quando todo aplicado, teria uma repercussão de 5 bilhões de reais por ano ao Estado, ou seja, ele custaria 5 bilhões de reais. Com a manutenção do veto e mais esse projeto, a Assembleia deu uma contribuição importante, aí se somarmos esses valores, para o Estado. E é isso que nós queremos fazer, ajudar nas contas públicas, contribuir para que o servidor possa receber em dia o seu salário e para que o Estado possa fazer investimentos naquilo que realmente interessa, que é cuidar da mineira e do mineiro. Ô, presidente, foi um ano difícil, né? Aquele primeiro ano foi um ano de turbulência, de muita trombada, né? Me lembro de alguns momentos. Houve até um ato de desagravo, né? A presidência da Assembleia, porque o governo do Estado, ou o governador especialmente, sem nenhuma prática política, sem nenhum conhecimento de como funciona a máquina pública e muito menos de como funciona a política, portanto, foi um ano difícil. Eu te perguntaria o seguinte: qual efetivamente os projetos que o senhor elegeria como os mais importantes para a vida do cidadão mineiro? Acho que é um que está aí no rosto de todo mundo, que é a obrigatoriedade do uso da máscara. Nós fomos o primeiro Estado a votar, votamos na frente, inclusive, de todas as cidades do Brasil. O Congresso Nacional ainda demorou 4 ou 5 meses para poder votar. Eu acho que esse é um projeto muito importante, porque ele se preocupa diretamente com as pessoas e preserva a vida do cidadão. Agora, votamos muitos outros projetos também importantes. Fizemos a realocação de 300 milhões de reais em emendas parlamentares, que deixaram de ser investidas em áreas que os deputados tinham definido que não eram áreas da saúde, para que pudessem ser utilizadas também na pandemia. Além disso, fizemos economias também no ano de 2019 e devolvemos cerca de 50 milhões de reais ao governo do Estado e solicitamos que fosse utilizado também na área da saúde.
e, enfim, discutimos os projetos. Eu acho que a Assembleia, acima de tudo, tem o papel de ouvir o cidadão, de ouvir os representantes de cada setor. Fizemos também o Assembleia Fiscaliza, que foi fundamental, principalmente num governo novo, em que as pessoas também tinham pouca experiência com a máquina pública. Foi importante a participação dos parlamentares, as críticas, as sugestões, para que as entregas, ou seja, aquilo que o governo do Estado faz, pudesse ser feito com mais efetividade, com mais transparência e dando mais resultado ao cidadão mineiro. E se eu puder ressaltar, eu acho que seriam assim alguns desses poucos aí que eu disse, importantes, claro, além de muitos outros projetos de autoria dos parlamentares. Presidente, o senhor teve uma participação importante na renegociação da dívida do Estado com a União, especificamente com relação à Lei Candir. O senhor poderia resumir em que resultou essa negociação sobre a Lei Candir? Sim, nós vimos que a Lei Candir tinha sido criada fazendo uma intervenção branca nos estados, ou seja, fazendo com que os estados que devem legislar sobre os tributos estaduais parassem de fazê-lo, ou seja, obrigando os estados a não cobrar ICMS sobre as operações de produtos de commodities e semi-elaborados para exportação. Com isso, Minas Gerais perdeu muito, afinal de contas, tradicionalmente sempre foi um grande estado exportador de commodities, seja de café, de minério de ferro, também de carne, de outros insumos importantes, de veículos, como já exportamos também em outras épocas, e isso prejudicou de forma muito significativa o estado. Minas Gerais era o segundo estado que tinha mais valor a receber, perdia somente para São Paulo, que tem uma economia industrial muito forte, também voltada à exportação dos produtos aí mais elaborados, mas nós tínhamos um valor significativo de cerca de 130 bilhões de reais pelos levantamentos do processo, que já havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal e decidido por unanimidade que Minas Gerais deveria receber os recursos, e também os demais estados da federação. Então, nós empunhamos essa bandeira, trouxemos essa discussão para a Assembleia, fomos na reunião dos governadores, envolvemos também os governadores dos demais estados da federação, levamos também essa discussão aos presidentes das assembleias de todos os estados, e foi formada uma comissão para se tratar com o Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, estive com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo a informação a respeito da importância disso, afinal de contas, não pagar o ICMS para Minas em cima das nossas principais atividades econômicas é mais ou menos como tirar do Rio de Janeiro o royalty do petróleo. Então, levamos também isso à Câmara, ao Senado, ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Alcolumbre, fizemos todo esse trabalho e o Senado resolveu criar uma comissão com os representantes dos governadores. Minas Gerais foi representado pelo advogado-geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa, outros governadores participaram diretamente, como o caso do governador do Pará, que também tinha um recurso expressivo, principalmente nos últimos anos, e ficou definido esse valor de restituição aos estados e aos municípios, mas principalmente aos estados, porque representam 75% dos beneficiários desses recursos, e agora a Câmara, o Senado também votaram, e já começa a ser depositado a partir do ano que vem a cada um dos estados. Nós sabemos que é um valor muito aquém do que desejávamos, muito abaixo do que nós esperávamos. Minas Gerais acabou tendo um pouco de dificuldade, porque se considerou pouco os anos mais anteriores, ou seja, aqueles anos em que Minas sempre foi o maior exportador de minério, se considerou mais os anos mais próximos, e aí o Pará tem uma participação maior, porque passou a produzir num volume grande e um minério de qualidade muito grande, portanto, com um valor maior para a exportação. Mas, no final das contas, pelo menos Minas Gerais vai receber alguns recursos
e vai poder fazer frente às inúmeras dificuldades que o Estado atravessa financeiramente. Parece que Minas deve receber aí em torno de 6 bilhões, não é isso? Sim, sim. Esse é o valor que deve ser recebido, mas em 32 anos, né, Lindenberg? Nós vamos ter aí cerca de 30 anos para poder restituir isso que nos tirado nos últimos anos. Parece, inclusive, que o o governador Romeu Zema, ele parece que não acreditava muito nessa história da Lei Candir. É, não andou participando muito de reuniões, enfim, deixou isso muito mais, assim, ao que me parece, é, centrada aí na sua figura, a figura do presidente da Assembleia. Você foi lá, discutiu, negociou, teve com vários ministros, teve com deputados e tudo mais. Mas ainda assim, apesar do longo tempo a receber aí, são 6 bilhões que vão entrando aí, os paralinguás vão entrando aí no cofre do Estado, né, e acaba ajudando a pagar alguma despesa. A sua imagem falhou, presidente? Ah, Sim, voltou. voltou, porque entrou uma ligação aqui. É. Sim, é Mas isso, exatamente isso. Pelo menos vão entrar alguns recursos, né, Lindenberg, ao Estado. Nós participamos até que o ministro Gilmar Mendes definisse que iriam participar desta mesa de negociação aqueles que teriam assento na ação. Então, como a Assembleia não tinha participava da ação na Justiça, quem participou, representando Minas Gerais, foi o advogado do Estado, doutor Sérgio Pessoa. presidente, me parece que eu li outro dia num jornal aí, é, o senhor dizendo mais ou menos o seguinte, se eu estiver errado, me engano, se eu me corrijo, que que a Assembleia Legislativa não vai ficar na dependência do Poder Executivo. Você poderia explicar um pouco mais isso? Não, que eu quis Se colocar, eu entendi realmente essa sim, não, o parte. que eu quis colocar é que nós, no final do ano passado, criamos corremos aqui em poucos segundos uma maratona para que nós pudéssemos aprovar a antecipação da venda dos recebíveis do NIOB, porque Uhum. nos foi apresentado como a solução definitiva ao problema salarial do Estado, dos servidores. Para que você tenha ideia, Lindeberg, se sentaram à mesa e votaram a favor desse projeto todos os parlamentares, parlamentares da direita, como temos hoje representação na casa, né, parlamentares que representam a direita Minas, até os parlamentares do partido do PSOL, do PT, porque aquilo se tornou o caminho definitivo para a solução dos problemas de Minas. Então, o que eu quis dizer é que nós não podemos ser levados à frente ou empurrados com algo que depois não se concretize. Né? Quer dizer, a informação que nós recebemos era: olha, se a Assembleia votar até o dia tal de dezembro, com 15 dias nós fazemos a operação e ainda em dezembro faremos o pagamento do 13º. Poxa, um deputado essa semana levou um bolo à tribuna para comemorar um ano dessa promessa. Então, o que eu quis dizer é, não dá para a Assembleia ficar nessa coisa de que, olha, se nós vendemos a Lua, nós resolvemos parte de um problema importante. Se nós vendemos o Sol, aí nós resolvemos definitivamente tudo. Poxa, o parlamento quer ajudar, quer votar as legislações importantes, mas tem que haver também um comprometimento. Não dá para cada momento ser uma coisa. Quer dizer, nós já votamos a possibilidade de se vender 49% das ações da Codemig. Né? Depois votamos, mesmo essa ação não sendo concretizada, ou seja, a venda não ter sido realizada nem de 0,5%, nós votamos que não, o mercado não quer comprar ação, o mercado quer comprar o lucro futuro da companhia. Foi o que nós votamos há um ano atrás. Olha, isso é que o mercado quer. Agora, não, o mercado não quer comprar porque é tão ruim, as bolsas de valores estão negativas. Nós estamos vendo aí o minério de ferro, teve o primeiro maior valor em dólar da história, custa a tonelada de minério de ferro em reais. Em dólar, o segundo maior preço em dólar da história. Portanto, as commodities estão valorizadas. Por que não vender 5%, 10%, começar essa operação, começar essa venda? O que eu quis dizer é que a Assembleia não vai ser
impelida a votar qualquer coisa, porque em 3 minutos se acha a solução do mundo, a gente sai correndo para votar, une todo mundo, faz a discussão e depois não se resolve. Poxa, vamos discutir com calma o que precisa ser feito, vamos planejar, nós estamos à disposição para votar, votamos a reforma administrativa do governo, que o governador enviou à Assembleia, votamos a reforma da Previdência, que o governador também enviou à Assembleia, temos votados os projetos importantes, ele enviou o aumento da polícia, das forças de segurança, nós também aprovamos, depois ele entendeu que não seria o momento de dar aqueles aumentos, que somente uma parcela, que as outras duas não poderiam ser cumpridas, a Assembleia também foi parceira, economizando, como disse aqui, algo em torno de 5 bilhões de reais aos cofres públicos, e nós mantivemos o veto, outros projetos também do governo que para cá vieram, de vendas de imóveis, de uma série de coisas, de manutenção de imposto, do aumento dos impostos que o governador Pimentel já tinha feito, aumentando impostos de combustível, aumentando impostos também em cima da bebida, de cigarros, de itens de consumo supérfluos, de valores mais altos. Nós também votamos a manutenção disso, que representa quase 1,5 bilhão de reais por ano de arrecadação ao Estado. Eu estava conversando no dia de ontem com o líder do governo lá no Rio Grande do Sul, o deputado estadual, foi também presidente da Assembleia, e ele estava me dizendo da dificuldade, perguntando como é que nós tínhamos votado essa manutenção do aumento dos impostos, que lá o PMDB, que é o principal partido da base, já não quer votar, que eles estão vivendo uma imensa dificuldade. Então, também é importante dizer essas coisas, porque senão fica parecendo que a Assembleia não votou isso. Poxa, nós votamos uma série de projetos para ajudar, até a mais. Projetos, inclusive, que não se efetivaram, infelizmente, e que nós estamos torcendo para que eles aconteçam. Né? É verdade. Aliás, até agora da venda do nióbio, do minério, do nióbio e araxá, é um blefe, né? E isso acabou se constatando aí que é um blefe. Porque, como o senhor disse, imaginou-se uma coisa e, na verdade, não se concretizou. Então, foi um blefe. Não há a menor dúvida com relação a isso. Né? Agora, presidente, falando em minério, eu quero ser mais objetivo, porque eu sei que o senhor está com a agenda complicada hoje, mas é o seguinte, o governo do Estado está negociando com a Vale aquela questão de Brumadinho, né? Mais de 200 mortos, etc, etc. Mas o pessoal de Brumadinho está reclamando que a comunidade aí de Brumadinho não está participando das negociações. Parece que está sendo feita uma negociação meio fechada entre o governo do Estado e a Vale do Rio Doce. Né? Como é que o senhor vê esse episódio? E o senhor não acha que deveria haver uma participação da comunidade nisso? Sim, eu não tenho dúvida disso, Lindeberg. Afinal de contas, foram os maiores prejudicados. Imagina uma pessoa que perdeu alguém da família, que perdeu o marido, perdeu o pai, a mãe, a irmã, não ser convidado para uma hora dessa. Né? Parece ser a mesma coisa do que está acontecendo com o orçamento do Estado. Quer dizer, nós aprovamos um orçamento deficitário, o governo do Estado procura fazer um acordo com a Vale e depois define as aplicações dos recursos. Poxa, todo o orçamento do Estado é votado na Assembleia, é discutido na Assembleia. Então, é importante que após o acordo, e eu acho que está correto, é um acordo judicial, em que as partes estão lá discutindo, eu concordo com você de que nós deveríamos ter uma maior participação dos atingidos, daqueles realmente prejudicados, mas a Assembleia vai fazer toda essa discussão. Afinal de contas, qualquer recurso público ou qualquer recurso que entre no orçamento do Estado deve ser remetido à Assembleia, não só para que a Assembleia defina a sua utilização e também faça a fiscalização dos recursos, assim como o Tribunal de Contas irá fazê-lo. E não dá para que tudo seja definido sem a participação de atingidos, de Tribunal de Contas e de Assembleia. Não tem dúvida de que nós vamos discutir. E os atingidos podem ter certeza que a hora que chegar esse momento na Assembleia, da discussão, da utilização e da alocação dos recursos, eles todos serão ouvidos, terão assento à mesa e terão voz para trazer sugestões, críticas e conosco definir a melhor utilização dos recursos.
Ou seja, essa coisa aí, esse imbróglio, vai acabar na Assembleia. Sim, eu não tenho dúvida disso. Porque o que, que acontece, Lina? Nós acabamos sendo na Assembleia sempre um pouco daquele ouvido e da caixa de ressonância ao mesmo tempo da população. Nós representamos 100% dos mineiros, são 77 deputados que representam 100% dos mineiros, que estão em cada uma das regiões, que são votados em cada canto de Minas Gerais, que têm visões diferentes do mundo. E essa discussão, sem dúvida alguma, vai chegar lá. Afinal de contas, entram no Estado. Que tem dito aí, que tem sido falado, o Estado está pedindo cerca de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais representa metade do orçamento de um ano. Então, isso É, tem que ser discutido na Assembleia. Quer dizer, tratar qualquer coisa que não passe pela Assembleia Legislativa me parece uma imensa fraude. Né? Quer dizer, eu acho que o Executivo deve tratar com o Judiciário os recursos. A aplicação, aí nós vamos tratar em conjunto, vamos ouvir os atingidos, vamos ouvir todas as partes e vamos, em consenso, chegar a um denominador comum. quer dizer que então que os ouvidos, em algum momento, serão de fato ouvidos. Pode ter certeza disso. Eu não tenho. Você percebeu bem com a sua experiência e com o conhecimento que tem, é, essa questão. Nós tem que passar pela Assembleia. E a hora que passar pela Assembleia vai ser discutido. Nós vamos fazer audiência pública, nós vamos trazer todos os atores à mesa, nós vamos escutar também o governo do Estado. O que vocês pretendem fazer com esse dinheiro? Ah, nós Né? estamos pretendendo fazer isso, aquilo. Peraí, mas não seria melhor fazer isso? Isso não seria mais urgente? Ué, afinal de contas, é a legitimidade do parlamento. Nós é que votamos o orçamento, nós é que definimos aonde os recursos são alocados. O governo manda para a Assembleia uma sugestão e a Assembleia discute essa sugestão, faz as modificações, inclusive com o processo de participação popular. Nós já há muitos anos na Assembleia temos as emendas de participação popular. Fazemos um amplo trabalho de escuta da população e elas se revertem em emendas efetivas ao orçamento, com ações e valores efetivos. É isso que nós vamos fazer quanto aos recursos de Brumadinho. Presidente, por último, para encerrar, o senhor está aí agora com um novo Ministério Público, né? O Jarbas Soares Júnior, até meu amigo lá de Montes Claros, conterrâneo lá daquele Barranca de São Francisco, mas ele está aí, e está aí, evidente, é uma orientação nova, com certeza, né? Aposentando gente, promovendo outras pessoas, tal. Ou seja, uma orientação nova. E nessa orientação nova, pelo que eu vi, ele está aí prometendo aí uma nova lava-jato aqui em Minas Gerais e tal. O senhor acha que há necessidade de uma nova lava-jato na dimensão que pretende o nosso querido Jarbas Soares, o presidente? Eu acredito que o Ministério Público tem feito, nesse tempo todo, um trabalho muito importante de combate à corrupção. Se ele entende, é legítimo. Ele é agora o procurador-geral do Ministério Público. Entende que isso deva ser reforçado, tem todo o nosso apoio. Quanto menor a corrupção, mais recursos e melhores os recursos melhores destinados. Ele tem todo o nosso apoio e o que a Assembleia puder fazer nesse sentido, se precisar modificar a lei, se precisar mudar o que for necessário aqui para que isso seja efetivo, nós estamos à disposição. Afinal de contas, o combate à corrupção não é uma exclusividade do Ministério Público. Nós também fazemos CPIs, nós também discutimos questões de corrupção na Assembleia e somos parceiros para poder discutir cada uma dessas questões, estamos prontos a discuti-la. Mas eu quero ressaltar aqui, o Ministério Público tem uma atuação muito efetiva nessa questão nos últimos anos. E eu acredito que nós não podemos dividir em, olha, até agora não se fez combate à corrupção em Minas. Isso não é verdade, nós temos uma série de ações do Ministério Público do Estado, temos pessoas presas, temos processos julgados e pessoas condenadas, e nós devemos isso ao Ministério Público, a todos os promotores e procuradores. Se essa ação deve ser, vamos dizer, deve crescer, deve receber mais holofotes ou mais importância, que bom, eu fico satisfeito dessa questão do combate à corrupção. Como mineiro, torço para que a gente possa combater ainda mais essa questão. Não me parece que Minas seja o que acontece no Rio de Janeiro, um estado em que a corrupção se tornou algo do dia a dia, né? Graças a Deus, o mineiro
é uma pessoa muito mais consciente, mais acostumada, como que nós costumávamos dizer, né, Lindenberg, do fio do bigode, e temos nessa característica a questão da palavra, do empenho, da correção, mas eu torço para que o Procurador-Geral Jarbas Soares tenha muito sucesso nos próximos 2 anos e possa efetivamente realizar ações importantes no Ministério Público. Até porque o Jarbas Soares, que a gente conhece tanto, ele foi procurador já 2 vezes, 3 vezes agora, né? Tem experiência suficiente para conduzir essas coisas, e da melhor maneira possível, claro, sem querer atropelar ninguém. O Jarbas é muito jeitoso, né? Sim, exatamente. Ele é muito jeitoso, né? Eu estava brincando com ele que eles deram uma colinha para ele ler o juramento lá no dia da posse. Eu falei com ele: Jarbas, nem precisava da colinha, terceira vez você já sabe esse texto aí de cor. É verdade. Presidente, eu quero agradecer muito aí essa entrevista, que eu estava pedindo há muito tempo, algum tempo, desejar ao senhor e aos funcionários, deputados da Assembleia Legislativa, do Corpo Legislativo, os melhores votos aí de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, se nós não nos encontrarmos daqui até lá, porque eu estou aqui enclausurado na minha fazendinha aqui, que é de Curvelo, há meses, e não sei quando eu vou voltar, a não ser que eu seja vacinado, presidente. É isso aí, muito obrigado, Lindenberg. É sempre uma alegria poder dar uma entrevista para alguém de tanto alto nível, com um conhecimento tão vasto, e é sempre também um momento da gente aprender um pouco com você. Parabéns pela sua trajetória e parabéns pelo trabalho que você faz, e se mantém aí, porque afinal de contas nada melhor do que numa fazenda, tranquilo, para poder enfrentar essa pandemia, mas nós estamos ansiosos de te ver próximo de novo e se Deus quiser, com a vacina, nós todos vacinados e podemos retornar às nossas vidas. Muito obrigado, felicidades. Eu que agradeço, presidente. Um bom dia. Obrigado, bom dia.